meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Pelo sinal, cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Abra sua Bíblia aí, porque esta palavra ela é muito importante para nós nesta manhã, gente. É muito importante que nós comecemos esse dia e continuemos nesse espírito de celebração, nesta Semana Santa, não é? Com a força que esta palavra vem nos trazer. Eu digo força porque a palavra de Deus, ela muitas vezes ela é comparada a uma luz que ilumina o nosso caminho, uma luz suave, não é, que clareia os nossos olhos, que nos faz entender as decisões que nós precisamos tomar. Muitas vezes a palavra de Deus, ela é dita como um consolo, como um bálsamo, que cura o nosso coração, que fortalece a nossa alma. Mas também a própria Sagrada Escritura diz da palavra de Deus, que ela é como o fogo e o martelo, capaz de romper a rocha mais dura. E nesta manhã, a palavra de Deus, ela vem a nós como o fogo e o martelo, para tirar toda a casca dura, toda a casca grossa do nosso coração, porque Jesus, Ele quer entrar intimamente em nós. Ele quer penetrar profundamente no nosso coração e na nossa alma. Para nos converter e nos curar, Jesus precisa ir fundo na nossa vida. E às vezes a palavra de Deus, ela precisa ser esse fogo e esse martelo que faz quebrar o coração de pedra. Então por isso eu peço para você ouvir e ler com toda atenção esta palavra que nós vamos tomar agora. Lucas capítulo 16, versículos do 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que durante a vida recebeste teus bens, e Lázaro por sua vez seus males. Agora porém ele encontrou aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos.
que ele os avises para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. O problema que nós temos é que nós não conseguimos acreditar que essa palavra é verdade. Como assim nós não conseguimos acreditar que esta palavra é verdade? A gente não acredita muitas vezes que os sofrimentos que nós enfrentamos vão encontrar consolo em Deus. O Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. O Senhor vai nos tirar do sofrimento. E se isso não acontecer nos nossos dias terrenos, vai acontecer imediatamente após a nossa morte. Muitas vezes no decorrer da nossa vida, o Senhor nos retira do sofrimento, ou retira da nossa vida um sofrimento que estava nos importunando, que estava nos macerando, que estava nos fazendo desmoronar, até esmorecer. Porque Deus intervém em favor dos fracos, Deus intervém em favor dos pobres, Deus vem ao encontro daqueles que têm fome e sede de justiça. Não foi o que Jesus falou? Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A palavra de Deus, ela é verdadeira e ela não pode falhar. Se você está enfrentando uma injustiça e você tem fome de que Deus venha ao seu encontro, você será saciado, porque o Senhor virá ao seu encontro e não falhará. Mas você precisa ter fé, porque aonde não há confiança, nós colocamos a perder a obra de Deus. Porque veja, depois do diabo e dos anjos decaídos, que estão lá no fundo, na situação mais miserável que existe, não tem nada pior do que a situação do demônio e os seus sequazes, os seus companheiros, os anjos diabólicos. Logo depois, em situação de miséria, estão aquelas pessoas que estão privadas de tudo, porque também estão privadas da graça de Deus, por terem escolhido um caminho de erro, um caminho de pecado. E muitos também sofrendo em situação de injustiça, e até gostariam de ser saciados, mas a palavra de Deus não se aplica a eles, porque no seu coração não tem confiança de que Deus vai agir em seu favor. E muitas vezes querem a justiça, mas querem a justiça por meios humanos, querem a justiça por meios de força, por meios de vingança. E aonde entra a força bruta, o poder de Deus se retira. Tudo que nós queremos fazer na nossa vida à custa de forças humanas, de forças que agem sem contar com Deus. Todas as vezes que eu quero agir independente de Deus e até contra Deus, o Espírito Santo se retira. A força de Deus se retira. E aonde Deus se manifesta, a força humana, ela aparece como realmente é, fraqueza. Por isso que São Paulo diz que na nossa fraqueza se manifesta a força de Deus. Então, quando a palavra do Senhor nos coloca diante de uma situação de injustiça e nos diz que felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, a quem se dirige esta palavra? Para você que crê que Deus virá em seu socorro. Você acredita que o Senhor virá em seu socorro? Você acredita de verdade que Deus está olhando para você?
Então esta palavra é para você. Você será saciado. O Senhor vai te ajudar. Deixe o tempo nas mãos de Deus. Pode ser agora, pode ser hoje. Que você veio, às vezes veio até despretensiosamente. E no meio da sua oração você vai encontrar consolo, resposta de Deus. Como aconteceu no acampamento de oração aqui, há um tempo atrás, há um mês mais ou menos atrás, em que veio um senhor para participar do acampamento, para abrir o seu coração para Deus, para ser mais íntimo de Jesus, apenas isso. Chegou aqui numa situação física difícil, com um problema grave na sua perna, não encontrava conforto no meio da gente, porque a perna não deixava ele em paz, veio até arrastando aquela perna endurecida, mas não veio buscar cura, veio buscar Jesus. E no momento quando nós convidamos todos a ficarem de pé para rezarmos, ele se apoiou para poder ficar de pé com toda a dificuldade que ele estava sentindo. E qual não foi a surpresa dele? No momento em que se pôs de pé, a perna problemática se restabeleceu completamente. Então ele ficava dando voltas em torno de nós e ele não acreditava. Estava pasmo com o que tinha acontecido. Porque ele buscava a Jesus Cristo nosso Senhor. Mas quis Deus naquela hora consolá-lo da sua dor, do seu sofrimento. E que alegria aquele homem experimentou por esse toque do amor de Deus. Então pode ser que o Senhor atenda você já, hoje, amanhã, depois. O tempo pertence a Deus. E se o Senhor nos atender assim que nós morremos, como fez o caso de Lázaro, vamos dizer juntos: bendito seja Deus. A gente tem dificuldade em acreditar que Deus fará justiça. Repita comigo: Deus fará justiça. E Ele não falhará. Ele é misericordioso, cheio de bondade, mas Ele é justo. E Ele sacia os que têm fome e sede de justiça. Só que nós também precisamos acreditar, gente, que uma vida vivida no egoísmo, que uma vida fechada em si mesmo, uma vida que não sabe partilhar, ela caminha a passos largos para o tormento eterno. Não se trata de ter ou não ter dinheiro. Não se trata de ser ou não ser rico. Trata-se de ter e não saber repartir. Esse é o problema. Salomão foi um dos homens, segundo a Bíblia, mais ricos que já existiu. Davi foi um homem poderoso. Se você repassar vários homens da Sagrada Escritura, você vai ver que eles tinham autoridade, que eles tinham um poder imenso. Daniel era extremamente poderoso. Estou dizendo de um poder humano, de um poder de governo. Salomão tinha sabedoria e riquezas, e isso não foi problema para eles, isso não os afastou de Deus, porque o seu coração não estava apegado nem à autoridade, nem ao poder que tinham, nem ao dinheiro que possuiu. Quando nós somos apegados ao que nós temos, ao dinheiro que possuímos, ao poder que nós exercemos, à autoridade que nós temos, nós vamos ficando ensimesmados, nós vamos nos fechando em nós mesmos, a vida vai saindo de nós. Como eu disse para você, o poder de Deus já não nos sustenta mais, e quando a gente menos vê, nós não conseguimos nos sustentar por nós mesmos e nós ruímos. Nossa Senhora diz que Deus derruba os poderosos dos seus tronos. Não é isso que diz no Magnífica? Como é que Deus derruba os poderosos dos seus tronos? Deixa eles. Deixa. Ao seu bel prazer,
A sua riqueza, a sua força, eles vão juntando, eles vão crescendo, eles vão dominando, eles vão inchando, eles vão inflando igual uma bolha de sabão. Você já viu uma bolha de sabão daquelas grandes? Eles vendem aqueles fazedores de bolha de sabão, né, que são grandes assim, aí você nem dá, soprando não dá, você tem que correr contra o vento, aí faz aquela bolha imensa. Ela é linda, ela é grande. Tem bolha que é maior do que uma pessoa, mas um sopro de vento faz ela estourar. O poder no ser humano, neste mundo, infla a pessoa igual uma bolha de sabão. Ela vai achando que ela é poderosa, ela vai achando que ela pode tudo, ela vai achando que é só ela. De repente, um inconveniente, uma mudança econômica, uma mudança na estrutura social, tira tudo que a pessoa tem. A pessoa fica quase louca. A gente olhando para o quadro que o nosso país está vivendo hoje, você já viu como tem gente aflita? Tem gente aflita de todos os lados, gente. Tem gente aflita porque imagina um quadro extremo num sentido e tem medo de cair debaixo de uma ditadura comunista e de ver o seu patrimônio todo despedaçado, tirado, sem liberdade, sem direito. Então se sente ameaçado nos bens que tem. Do outro lado, tem pessoas que estão apavoradas com o outro extremo, que a gente vê os boatos todos correndo na internet, né? De repente vai que acontece uma retomada militar do governo, e aí o país se torna de novo um país governado sobre os ditames militares. De um lado tem gente angustiada com essa ideia, do outro lado tem gente angustiada com a outra ideia, porque o seu patrimônio fica em risco diante dessas situações. Olha o que é o ser humano, a sua fragilidade. Gente com dinheiro e poderosa está angustiada e aflita, porque uma mudançazinha no nosso cenário econômico põe a perder tudo que ela juntou durante a vida. E quando não é uma mudança como essa, às vezes um acidente tira tudo da pessoa. Um acidente põe a pessoa na cama, incapaz de desfrutar de tudo que ela juntou na vida. É verdade ou não é verdade? E quando não é um acidente, gente, aí dessa ninguém escapa. Vem a morte e tira tudo de nós. Um dia eu e você vamos voltar para Deus do mesmo jeito que nós saímos de Deus, sem nenhum bem material. Caixão não tem gaveta. Você não vai levar com você nada desse mundo, a não ser o que você despachou de antemão para a eternidade. O que é que vai de antemão para a eternidade? O que nós fazemos de bom. O amor com que nós amamos as pessoas, e isso nos precede no reino dos céus diante de Deus. Só que é difícil ver isso, porque os olhos da carne não conseguem enxergar. Para quem não tem fé, parece a história da carochinha. Parece que você está passando a mão na cabeça da pessoa para dizer: aguenta firme, seu sofrimento, porque se você não receber aqui, você recebe no futuro. É que a gente está consolando com palavras baratas a pessoa que está sofrendo. Parece até que é desculpa de quem não quer ajudar quem está sofrendo. Mas, gente, quem pode ajudar e não ajuda não tem desculpa, porque Deus vai pedir contas. Deus nos pedirá conta de todo o bem que nós pudemos fazer a alguém e não fizemos porque não quisemos. É isso que essa palavra está dizendo para nós. Que a injustiça se separará da justiça no final. E quem viveu uma vida injusta
não conseguirá estar no mesmo lugar de quem viveu uma vida justa. E veja, vida justa não é uma vida sem erros. Vida justa é uma vida de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, você por favor me responda, você erra? Eu pedi com educação, você me responder, você erra? Pergunta para o seu irmão sentado do seu lado, e você erra? Pergunta para mim se eu erro. Muito. Quem de nós não erra? Quem de nós não tem pecado? Se a gente entender que a pessoa justa é a pessoa que não erra, nós estamos todos perdidos. Vamos voltar para casa, terminar aqui acampamento de Semana Santa, porque não vai ter recurso para nós. Justiça não é você não errar. Justiça é você colocar a sua confiança, a sua esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor, o justo. Nós erramos, mas nós nos levantamos e voltamos ao caminho certo. Nós caímos, mas seguramos em Jesus Cristo, nos erguemos outra vez, não é verdade? Nós pegamos o caminho errado, mas nós nos arrependemos, voltamos atrás e vamos com Jesus. E aos trancos e barrancos, nós vamos tomando sobre nós, vamos tomando posse da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha justiça é fraca, é limitada, mas eu me revisto da justiça de nosso Senhor. E assim eu vou confiando e seguindo os passos de Jesus. Mas eu preciso ser como Jesus o é. Quem não tem fé não consegue ver assim. Quem não tem fé e quem não tem sabedoria. Veja, é preciso sabedoria para a gente ver a presença de Deus em tudo. Olha aqui nos meus olhos, por favor. Você sabia que nessa situação difícil e dramática que você está vivenciando na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, no seu cuidado com seu filho e com a sua filha, você sabia que Deus está agindo? Você consegue ver a presença de Deus nessa situação de dor que você está enfrentando? Porque é preciso sabedoria para ver a presença de Deus em tudo. É fácil a gente ver Deus agindo quando Ele faz exatamente o que nós pedimos. Aí eu quero dar o meu testemunho, porque eu não estava bem, eu rezei, o Senhor me atendeu, glórias e louvores a Ti, Senhor. Gente, como é fácil nós darmos testemunhos quando nosso Senhor nos atende e faz exatamente o que a gente quer, ou quando Ele dá o que nos agrada, ou quando Ele supera as nossas expectativas. Isso qualquer pessoa faz, só que na minha vida e na sua vida não é sempre assim, é? Deus está sempre fazendo o que você quer. Aliás, você nem precisa mais rezar, porque tudo que você tinha de pedir já aconteceu, não foi isso? Não é sempre assim. Deus não está sempre a fazer a nossa vontade no nosso tempo, do jeito que a gente quer. Aliás, porque em grande parte da vida, da nossa vida, o Senhor, Ele nos guia em meio às duras e constantes pressões. Verdade ou não é verdade? Gente, em grande parte da nossa vida, o Senhor nos guia em meio aos sofrimentos. Por que será que isso acontece? Porque que em grande parte da sua vida e da minha vida, Deus, Ele vai me governando, Ele vai me conduzindo, Ele vai me guiando debaixo de pressões terríveis. Quem tem enfrentado situações de forte pressão, levanta a mão para eu ver. Olha aí. É com você mesmo. Você nunca se perguntou por que Deus vai guiando você dessa maneira? Bom, em primeiro lugar,
essas situações que a gente enfrenta, que são dolorosas e difíceis, elas revelam muito mais a força e a graça necessárias do que se nós estivéssemos poupados das pressões e das provas. Se você estivesse vivendo uma vida mansa, você não teria como experimentar a força de Deus que te ama e te livra. Só quem está no meio da humilhação é que pode experimentar o poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem jeito. Só que veja, primeiro você tem que entrar na humilhação. Não tem como nosso Senhor tirar você de uma situação dura se você antes não entrou nela. Não tem como nosso Senhor saciar a sua fome de justiça se você não enfrentou, não passou pela injustiça. É preciso que a gente tenha mergulhado nesses meios para que o Senhor se manifeste e nos tire. E quando Ele se manifesta, gente, nós agradecemos a Deus muito mais do que se Ele não tivesse permitido que nós passássemos pelos perrengues que nós passamos. Graças a Deus que eu tive que viver as dificuldades que vivi na minha vida, porque com essas dificuldades Deus me fez crescer. Mas mais do que isso, Deus me fez entender que Ele está comigo, que Ele está em meu favor, e se Ele me livrou de situações terríveis no passado, vai continuar me livrando até o dia da minha morte. A minha confiança de salvação, gente, não está em mim, porque eu me conheço. A minha confiança de que eu vou ser salvo está em Jesus Cristo, meu Salvador, que me ama, que tem misericórdia de mim, que é mais forte do que a minha fraqueza, que é mais forte do que o meu pecado, que é mais forte do que o inferno e é vencedor da morte. Esta é a minha confiança e esta é a sua confiança também. Esse momento de prova, de provação que você está passando, desde que você o enfrente com fé, ou se você preferir, com uma outra palavra, que é a mesma coisa, desde que você o enfrente com confiança em Deus. Sabe para que vai servir esse momento terrível que você está passando? Para você experimentar como Deus ama você e é suficientemente poderoso para te livrar dessa situação. Ele vai te livrar, Ele vai te libertar, e você vai ver. Você vai experimentar. E os que estão à sua volta vão ver o que Deus fez em seu favor. E os que odeiam você vão ficar escandalizados e vão dizer: ué, mas o que aconteceu com ela? Como é que ela se livrou dessa situação? Como é que ela resolveu esse problema? Como é que esse homem se libertou? E alguém dirá para esta pessoa que te odeia: Deus o ouviu e agiu em seu favor. Agindo Deus, quem impedirá? Verdade ou não é verdade? Você ainda vai louvar muito a Deus por essa dificuldade que você está enfrentando. Você vai levantar as suas mãos e dirá: bendito seja o Senhor, que me permitiu passar por tão grande sofrimento, porque a alegria que eu experimentei com a salvação que veio dele, foi muito maior do que todo o sofrimento que eu passei. Quem não passa por provas, por provações e por tribulações, também não pode experimentar o poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que o tesouro da graça de Deus está em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essa força salvadora de Deus está em você. Mas você é um pote de barro. Eu sou um pote de barro. Você já viu um pote de barro como é? Eu lá em casa tenho no meu jardim uns vasozinhos de barro. Minha esposa não gosta muito deles não, porque eles ficam verdes depois, né? Eles vão ficando meio podres, vão enchendo de musgo. É o melhor vaso que tem para a planta, porque ele vem da natureza, né? Então é como se fosse uma terra dura.
Aí aquelas coisas que ajudam na saúde da planta se formam ali. Mas cá entre nós, depois de um tempo ele é feio, né? Quebra fácil, lasca, fica apodrecido, cheio de musgo. Aí os bichos que a gente não gosta também gostam dele. Às vezes tem uma lesma, umas coisas nojentas. Você deixar, dá tudo isso nele. O que é um pote, um vaso de barro? É a coisa mais barata que tem. Você tira da terra, modela e põe no fogo. Até uma criança modela um vaso de barro, gente. Olhe que a palavra de Deus nos diz: eu e você somos vasos de barro. Só que dentro desse vaso de barro está escondido um tesouro que não tem medida. Você é um vasinho de barro fraco, sem graça, carcomido pela vida, cheio de musgo já. Mas dentro de você tem um tesouro incalculável. Dentro de você existe a presença viva de Deus. O céu inteirinho está dentro de você, meu amigo. Quando você tem Deus no seu coração, você tem a força do Espírito Santo, e na sua fraqueza se manifesta a força de Deus. E é bom que a gente seja um vaso de barro. Você sabe por quê? Porque quando se manifestar o que Deus vai fazer em nosso favor, quem ver dirá: só pode ser Deus, porque Ele não é. Não é raro eu encontrar uma pessoa que diz assim, olha para mim e diz assim: mas ele? Esse rapaz? Às vezes até na família da gente. Diz assim: não entendi o que aconteceu com ele. Sem gracinha. Tão apagado. Tímido. De repente a gente vê algumas coisas acontecendo com ele. Eu não entendo como é que ele consegue chegar lá onde ele vai. Porque eu não vou sozinho, Deus vai comigo. Eu não tenho força de chegar por mim mesmo. Então por isso Deus me leva. Eu vou com Ele. Você é vaso de barro. Você não pode chegar sozinho ao final desse sofrimento que você está passando, mas Deus leva você com Ele. Você está nos braços de Deus, porque Deus carrega em seus braços não o forte, mas o fraco, não o santo, mas o pecador. Jesus é o bom pastor que deixa as 99 que não se perderam, ovelhas, e vai atrás da única que se perdeu. As 99 não eram perdidas. Jesus vai atrás de uma que se perdeu. Para cada um de nós que estamos aqui nesse acampamento de Semana Santa, que viemos para cá, Jesus chamou outros 99 que não vieram porque achavam que não precisavam. Estavam seguros no seu redil. Mas você aceitou. Porque no fundo do seu coração você reconheceu que você é necessitado da força de Deus, do poder de Deus. Você, mesmo que não dissesse assim, ou que não pensasse assim, a sua alma entendeu que você é a ovelhinha perdida. E quem é que Jesus pega no colo? Jesus não pega a ovelha que já estava encontrada. Jesus carrega nos ombros a ovelha perdida, doente, ferida. Qual é a ovelha que Jesus põe nos ombros? A ovelha teimosa que insiste no caminho errado. Talvez você seja o mais teimoso, a mais teimosa da sua casa. Talvez muitas vezes usaram com você aquela expressão que você era a ovelha negra da família. Mas Jesus gostou de você. Amou você. Nosso Senhor Jesus Cristo tem um gosto péssimo para a gente. Ele gosta do que tem de pior. Então a gente não tem que se orgulhar e se vangloriar, não. Jesus chamou a gente primeiro, a mim e a você, por causa do gosto terrível, do gosto estragado que ele tem. Vai fazer o quê? Ele gostou de mim, gostou de você. E isso opera em nosso favor, porque sem Deus nós não conseguimos, mas nós temos esse tesouro que é a força de Deus dentro de nós. Com Deus a gente chega lá. Mas ainda, meu amigo, a dureza da vida
ela nos faz ver mais claro o quanto nós dependemos de Deus para tudo. Deus está constantemente procurando nos ensinar que nós devemos depender dEle, e a estarmos inteirinho em suas mãos, e confiando que Ele cuida de nós, o tempo inteiro na nossa vida. A grande escola que Deus quer nos ensinar, é que Ele está cuidando de nós, que nós devemos estar nas mãos dEle, que se a gente tem fome de justiça, nós vamos ser saciados. Confia em Deus, confia nele, que um dia, cada oração que você fez e que pareceu que não foi atendida, ela vai ser multiplicada por todas as vezes que você rezou e rezou sem ser atendido. Então você imagine o que virá. O que será que você vai receber se Deus pegar o que você pediu e multiplicar pelo número de vezes que você pediu sem receber? Um dia você vai receber esse prêmio das mãos de Deus. Não desista, não desanime, porque você tem comparado a sua vida com a de outras pessoas e tem se sentido um Lázaro diante dos ricos que estão vivendo do seu lado. Deus é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nas mãos de Deus era o lugar onde Jesus se encontrava. Nas mãos de Deus era o lugar que Jesus ocupava, e que Ele quer que nós ocupemos, firmados não em nossa força, mas na força do alto, com a mão sempre agarrada na mão de Deus. Você está fraquejando, você está vacilando, você está se sentindo desprezado, segura na mão de Deus. Seu marido fez uma injustiça com você, segura na mão de Deus. Na mão de Deus é o seu lugar. Porque quem não se põe nas mãos de Deus faz igual o rico desta parábola. Cai nas mãos do tormento, cai nas mãos do atormentador, que é o inimigo de Deus, o diabo e Satanás. Quem não se põe nas mãos de Deus, gente, é inevitável que a pessoa caia nas mãos do pecado, nas mãos do maligno. O seu lugar é aonde? Nas mãos de Deus. Diga para o seu irmão, o seu lugar é nas mãos de Deus. Está difícil? Olha para ele e pergunta, está difícil? Se ponha nas mãos de Deus. Seu filho disse que odeia você, segura na mão de Deus. Seu filho não entendeu que o que você fez foi para o bem dele, segura na mão de Deus e vai. Fica parado chorando não, levanta a cabeça, se agarra com Deus e vai. Você, depois de tantos anos dedicando a sua vida a uma pessoa, essa pessoa deixou você, virou as costas para você. Louvado seja Deus que agora ela desocupou o lugar para você se dedicar a outras tantas que estão do seu lado precisando de você. Segura na mão de Deus e vai. A sua vida não acabou porque o seu plano não deu certo. Seu plano não deu certo. Jesus tem um plano muito melhor do que aquele que você tinha para você. O que você precisa fazer é confiar que Ele não vacila na hora de matar a fome, de saciar quem tem fome e sede de justiça. Então, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, se agarra com Deus que agora é a hora. E com tamanha confiança que o seu coração não ouse dar um passo sem Deus. É assim que a gente tem que fazer. Você está caindo, se pendura nele. Já viu criança como faz quando está com medo? O molequinho às vezes é pequenininho. Você precisa ver o pulo que ele dá, a altura que ele chega quando passa um bicho que ele tem medo perto dele. Mulher então nem se fala. Se for uma menininha, deve pular uns 2 metros de altura. Se uma barata passa perto, um rato. E se tiver o pai e a mãe, ela não vai na mãe não. Contra os bichos é o pai. E ela pula no colo do pai e segura no pescoço do pai. Quero ver você tirar ela dali.
Está na hora de você pular no pescoço do seu pai e se agarrar com o seu pai do céu e se segurar nele com tanta força que eu quero ver o diabo te tirar dali e enfrentar Jesus. Ele pode vencer você, mas a Jesus Cristo nosso Senhor, ele não é capaz de vencer. Qual é o seu lugar? Agarrado com Deus, no colo de Deus, confiando que a justiça virá. É percorrendo com Deus os duros caminhos da nossa vida que nós aprendemos a confiar nele. Ninguém confia em ninguém se não provou a sua confiança. Por que seu filho confia em você? Porque você provou para ele que você é uma pessoa confiável. Verdade ou não é? Tem filho que não confia no pai, porque o pai usou a vida inteirinha para justificar a falta de confiança do filho. Tudo enquanto foi a atitude que o pai teve, foi para dizer ao filho: não confie em mim, porque eu não sou uma pessoa de confiança, eu não sou uma pessoa prestável. Confiança é uma coisa que a gente adquire experimentando. Se você não experimentar que Deus é capaz de te livrar, você nunca vai confiar nele. Essa situação que você está enfrentando pode parecer um abismo debaixo do seu pé. Tem pai que é louco. Eu vi uma imagem de um pai que segurava o filho por um único bracinho e colocava ele assim no abismo. E o moleque ri, porque confia no pai. Debaixo um abismo, se cair não tem salvação, é morte. Aí perguntaram para ele: você não teve medo? Não, meu pai estava me segurando. Olha aqui para mim. Talvez quando você olha para baixo dos seus pés, você só está vendo buraco. Você só está vendo abismo. Você só está vendo a sua vida passar. E você já não tem tempo, nem energia para construir uma base para você ter segurança. E o seu coração anda angustiado por causa disso. Para de olhar para o buraco debaixo do seu pé. Começa a olhar para o seu pai que está te segurando. Quando alguém perguntar para você o que você vai fazer da sua vida e do tempo que te sobra, você olha nos olhos dela e diga: eu não quero saber, meu pai está me segurando. Mas você não tem recursos. O meu recurso é o meu Pai do céu. Eu não tenho recursos pessoais, mas o meu Pai está me segurando. Não há maneira melhor de aprendermos a ter fé, gente, senão pelas provações. As nossas provações são a escola da fé. São a escola. Sabe por que está sendo difícil? Sabe por que você está sendo provado? Ser provado é fazer prova. Porque você está na escola da fé. Agora, se você vai ser reprovado ou se você vai ser aprovado, isso não depende de Deus, depende de você. Então me responda, por favor. Diante do que você está enfrentando, você vai confiar ou você vai duvidar? Confia. Confia, mas as minhas forças estão se esgotando. Só que a força de Deus só se manifesta quando a nossa acaba. Se a sua força está se esgotando e a de Deus ainda não se manifestou, é porque a sua não se acabou. Mas quando a sua força se acabar e você ainda estiver agarrado com Deus, quando você já não tiver nenhuma chance de fazer nada em seu favor, mas você estiver unido a Deus, você vai ver o milagre acontecer, a justiça se fará e o Senhor se manifestará. Mas uma coisa não vai acontecer: é você ser esquecido e abandonado por Deus. Confia. Agora é hora da gente confiar. Jesus precisou morrer para ser ressuscitado. Sabe o que Jesus viu na cruz? Nada. Se sentiu abandonado, como muitas vezes você que reza se sente abandonado por Deus. Jesus teve coragem de fazer a oração que eu e você não temos coragem.
Porque a gente é muito escrupuloso, porque a nossa confiança é pequena. A oração que Jesus fez na cruz, só quem tem intimidade e confiança faz. Qual foi? Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Você pode não ter dito, mas eu sei que você sentiu. Teve momentos na sua vida que você se sentiu abandonado. Jesus se sentiu abandonado na cruz. Em que sentido? Eu estou morrendo, Senhor. E o Senhor ainda não se manifestou. Mas se Deus Pai tivesse se manifestado e tirado Jesus da cruz, você concorda comigo que seria uma coisa muito menor do que o que fez por ele no terceiro dia? Deus o levantou dos mortos. Talvez as pessoas que te detestam estejam olhando para você e dizendo: graças a Deus, fulaninho está acabado, pensando de você. Foi liquidado. Está só o pó. Talvez tenha gente rindo de você. A única coisa que essa pessoa não sabe é que escondido na fraqueza do barro tem um tesouro de vida espetacular. E Deus, que deixou você parecer um derrotado, já sabe quando vai te levantar. Mas Ele vai te levantar e não falhará. Você vai se levantar. Você vai ressuscitar. O amor que Deus tem por você não vai deixar nem que a morte te ponha de rastros. Aquilo que nós aprendemos com os nossos sofrimentos é confiar em nosso Senhor. É muito melhor nós aprendermos a confiar em Deus do que ter dinheiro, do que ter poder, do que ter prazer, do que gozar de uma vida fácil. Porque dinheiro, prazer e vida fácil vão passar. Dinheiro, prazer, vida fácil vai pôr muita gente no lugar em que esse homem rico da parábola foi. No desespero e no sofrimento. Porque dinheiro, poder e vida fácil, gente, vai tornando a gente facilmente ruim. Você já viu como as melhores pessoas que eu e você conhecemos estão entre as pessoas pobres? Já prestou atenção nisso ou não? Sim ou não? Eu não estou dizendo que todo pobrezinho é bom, porque tem uns que são de amargar. É pobre nas coisas, mas é rico no coração. Rico de egoísmo, rico de maldade. Tem pobre ruim, como também tem rico bom. Mas de modo geral, você já percebeu que as melhores pessoas que você conhece estão entre as pobrezinhas? Entre as mais sofridas? E você também já percebeu que as piores pessoas que você conhece na sua vida são aquelas que às vezes têm mais facilidade, mais dinheiro, mais condições? Porque a vida fácil, unida ao dinheiro e à autoridade, são uma tentação constante, que se a graça de Deus não nos proteger, nos fecha em nós mesmos e nos arrasta para o inferno. Então veja, é melhor você aprender a confiar em Deus por meio das durezas da vida, do que você gozar de uma vida fácil. Porque aquilo que nós aprendemos pela fé, uma vez que nós aprendemos, ninguém tira de nós. A pessoa pode me tirar o que quiser, pode me tirar até a minha vida, mas a minha fé não pode tirar a gente. Pode tirar o meu filho, pode tirar a minha esposa. As coisas eu nem digo para você, porque tirar as coisas, daí a gente trabalha, consegue de novo. As coisas é o menos importante. A pessoa pode prejudicar a sua saúde, pode prejudicar o seu bem-estar, mas ela não pode tirar o que o Espírito Santo deu a você em meio às suas lutas para vencer o sofrimento. Ninguém pode tirar de você a sua fé, e com a sua fé você vai derrotar qualquer dificuldade. Acredite em mim. Com fé você vai vencer. Mas é preciso que você não perca a sua confiança em Deus. Aquilo que nós aprendemos pela fé alegra o nosso coração, dá contentamento.
dá alegria, dá gozo, dá vida longa. É uma conquista que dura para sempre. É um tesouro eterno. É o que aprendemos nas mãos amorosas de Deus, em meio às duras lutas, mas que nos honra. Nós somos honrados pelo que Deus faz conosco. Nós somos honrados pelo que Deus nos revela e o que Ele revela também através de nós, e não pelo sucesso cobiçado por esse mundo. Nós somos honrados, gente, quando nós temos Deus no coração. Quanta gente que tem dinheiro está desonrada. Nós acompanhamos pelos jornais um momento de profunda vergonha para todo o Brasil, não é verdade? Nós, sem julgamentos, não estou apontando nem A nem B. A gente, graças a Deus que o nosso país é grande, tem muito lugar para a gente esconder a cara. Porque a gente está numa situação que, indo para fora do Brasil, é até vergonhoso quando a pessoa pergunta para você, de onde você é? Não porque é vergonhoso ser brasileiro, mas porque nós estamos vivendo um cenário terrível de vergonha. E a gente vê quanta gente fazendo parte desse cenário, que o que não falta para a pessoa é dinheiro, mas a pessoa perdeu a honra. Aonde ela chega, os outros se levantam e saem. Do que adianta você ter dinheiro, como eu vi ali muitas vezes na internet, você ter dinheiro, mas você chega num lugar, todo mundo que está jantando se levanta e manda você sair. E se você não sai, te põe para fora. Dinheiro não honra ninguém. O que honra você é o seu caráter. O que honra você é o que Deus